Seu cabelo parou, você não vai. Aqui não. Aqui inicia aí. Começou. Boa noite a todos. Seja bem-vindo à nossa casa de oração e trabalho. Nesse momento, eu vou ler uma mensagem da irmã Maria do Rosário, do livro Momento Movendo Momentos, de Lúcia Cominato, pelo Espírito Irmã Maria do Rosário. A mensagem é: recordar é viver. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 8. Quantas vezes lembranças fugazes nos passam na mente, mas do mesmo modo que chegam, se esvaem e logo prosseguimos em nossas obrigações diárias, sem que elas deixem vestígios. De outras vezes, ficam registradas e nos sentimos como se estivéssemos revivendo aquele passado que nos deixou marcas profundas na alma. É imprescindível, porém, que essas marcas não nos levem a sofrer novamente. Contudo, se forem lembradas agradáveis de momentos felizes que atravessamos, esforcemos-nos para que, ao recordá-las, possamos nos sentir alegre, como se estivéssemos revivendo esse momento de felicidade. Sim, recordar é viver, porque a recordação de momentos felizes leva a nós sentirmos gratificados por Deus nos permitir, mesmo com um momento, usufruir novamente das situações que nos proporcionaram grandes alegrias. Mas, se não nos esforçarmos por apagar da mente aquelas recordações que nos levaram às lágrimas, nos sentimos constrangidos e nenhum sorriso embelecerá nossa face. Assim sendo, procura compreender que tais recordações poderão atrair para junto de ti espíritos bons ou sofredores e que te permitirão continuar usufruindo das alegrias dos bons espíritos ou das dores daqueles que muito sofrem, e estás, juntando-se às tuas, transformarão a tua vida num mar de lágrimas sem fim. Assim, quando a tristeza te dominar a alma com tais recordações, eleva o teu pensamento a Deus, numa prece fervorosa que te permitirá sintonizar com a felicidade sublime das esferas celestiais. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento ao alto. Pedimos proteção ao Pai Celestial por mais um dia, pelas bênçãos que temos recebidos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos. E ainda mais, Pai, pedimos pelo nosso país, pelos nossos representantes, para que eles consigam, Senhor, discernir e acertar, para que possa ajudar ao povo brasileiro. E pedimos, Pai, pelos nossos irmãos
que se encontram nas enfermarias dos hospitais, que se encontram nas UTIs, e pelas suas famílias aflitas, Senhor. Acalenta o coração dos nossos irmãos. E por aqueles nossos irmãos que se encontram na rua, que sem lar, sem teto, que se sensibilize, Pai, os corações da nossa comunidade, dos nossos irmãos, para que possamos ajudar da melhor forma possível aquele nosso irmão que se encontra no estado de insanidade. Insanidade, Senhor, de não se encontrar ainda e não entender e nem compreender as tuas palavras. Que a tua bênção, Pai amado, e que a tua misericórdia estejam sempre conosco em todos os momentos das nossas vidas, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Então, hoje, iniciamos dando continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10, do item 11 ao item 13. Nesse capítulo, nós vamos conversar um pouquinho da mensagem: não julguei para não ser julgado. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Veja só, é uma mensagem muito forte. Você julgar para não ser julgado. E aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós vivemos num mundo de prova e de expiação. Será que nós teremos essa capacidade de atirar a primeira pedra ao nosso próximo? Não julguei, porquanto serei julgado, conforme houver julgados os outros. São palavras de São Mateus, no capítulo 7, no item de 1 a 2. Mas Jesus, ele nos ensina a não julgar ao próximo, para que não sejamos igualmente julgados, pois agirão para conosco do mesmo modo que agimos para com os outros. É aquela lei de causa e efeito. Não julgue os outros, não maltrate os outros, porque mais tarde você pode estar sofrendo da mesma forma. E nesse capítulo tem um texto, e que nesse texto que eu vou ler agora, de São João, capítulo 8, do item 3 ao item 11, que ele fala da mulher adúltera. E a narração começa com os escribas e os fariseus, que eles trouxeram uma mulher que foram surpreendida em adultério e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: veja como ainda existe hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, que se diz contemporâneo, mundo moderno, em colocar as pessoas em situações difíceis, para que todos possam ver. Foi o que fizeram com essa mulher. Eles trouxeram essa mulher, colocando-se de pé no meio do povo, aonde Jesus ali se encontrava. E disseram: mestre, esta mulher,
ela acaba de ser surpreendida em adultério. Pela lei de Moisés, ele ordena que lapidem as adúlteras. Lapidar seria tirar pedra, jogar pedra, todos jogariam pedra nessa mulher, até que ela viesse a óbito. E eles disseram que pela lei de Moisés, essa mulher que foi encontrada em adultério seria lapidada por todos aqueles que estavam ali. E eles disseram, qual seria a sua opinião? Eles disseram, perguntaram a Jesus qual era a opinião de Jesus. Mas eles estavam ali testando Jesus para terem de que o acusarem. Mas Jesus, baixando-se, começou a escrever na areia. Ele começou a escrever com o dedo. E eles continuaram a interrogar. E Jesus continuou a escrever. Depois, ergueu a cabeça e perguntaram a eles: aquele dentre vós que tivessem pecado, atirem a primeira pedra. E depois voltou novamente a escrever na areia. Baixou-se novamente e continuou a escrever. Hoje a gente não vê mais as pessoas escreverem na areia, mas anos atrás, as pessoas mais idosas, até os jovens, eles aprendiam a escrever na areia. Começavam, eles colocavam, aprender a escrever o nome, a fazer desenho, e era o papel que eles encontravam naquele momento era areia. Escreviam na areia. Hoje a gente não vê mais isso. Mas até os anos atrás, há 40 anos atrás, eu ainda alcancei pessoas que escreviam na areia, contavam história escrevendo na areia. E Jesus continuou, né? Quando Jesus... Foi o que Jesus fez? Jesus, ele transferiu aos seus inquisidores a responsabilidade de castigá-la. Mas ele transferiu condicionando a aplicação da pena à autoridade moral de cada uma. Cada uma pessoas que se encontravam ali, elas tinham autoridade moral para julgar aquela mulher que eles diziam adúltera, que eles diziam ter encontrado em pecado. E Jesus, quando levantou a cabeça, ele olhou para um lado, olhou para outros e perguntou à mulher: onde estão aqueles? Aqueles que vieram, que trouxeram até mim. Mas neste momento, quando Jesus disse: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Os mais velhos saíram primeiro. Outros afastando-se. E ficou apenas Jesus, a sós com a mulher, que eles tinham colocado lá no meio da praça, para que Jesus o julgasse, que desse a sentença.
Mas, como eu falei no início, eles estavam apenas testando Jesus para que eles tivessem algum argumento para acusá-lo. E Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que acusaram? Aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? Mas a mulher respondeu: não, Senhor. E Jesus disse-lhe: também eu não te condeno. Vá-te e de futuro não torne a pecar. Olha, de futuro. Por quê? Dali para frente, ela teria uma nova vida. Dali para frente, ela poderia ser uma nova mulher. Isso não significa dizer que tudo aquilo que ela fez no passado está esquecido. Não. Ela vai se transformar intimamente em uma outra pessoa, em um outro comportamento, agir de forma diferente. Agora eu pergunto, por que os mais velhos, eles se afastaram primeiro? Primeiro saíram os mais velhos. Eles foram os primeiros a saírem quando Jesus disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque essas palavras de Jesus foram tocadas naquelas pessoas mais velhas. Elas foram refletidas sobre inúmeras faltas cometidas ao longo da vida. E eles reconheceram mais pecadores que os jovens. Eles sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvesse praticado. Porque os mais velhos? Os mais velhos têm mais experiência. Os mais velhos teve mais tempo aqui encarnado. Já passaram por momentos difíceis. E por que eles estavam julgando alguém se eles também não tinham a moral para julgar? Mas naquela ocasião, dentre os presentes, só Jesus possuía condições morais para julgar a mulher adulta. Só Jesus. Por que só Jesus? Porque ele foi o espírito mais elevado que já existiu na superfície da Terra. Apenas ele, entre todos aqueles que estavam presentes naquela ocasião, poderia julgá-la e condená-la. Todos aqueles que estavam ali, presentes, gritando, pedindo que aquela mulher que foi encontrada numa situação difícil, de pecado para eles naquela época, que era o adultério, seria lapidada no meio de uma praça. Mas será que nós temos condições de julgar o nosso próximo? De julgar o nosso irmão? Nós somos espíritos perfeitos? Não. Nós somos espíritos imperfeitos, que estamos aqui com a oportunidade que nos foi dada para melhorar, para ser pessoas melhores. Mas será que vamos conseguir apenas em uma encarnação? Ou necessitamos de outras
encarnações, de outras oportunidades para melhorar as nossas questões, principalmente morais? Será que essas oportunidades que aqui temos nesse momento vai ser dada em outros momentos? Então, temos que aproveitar os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, seguir seus passos, vigiar os nossos pensamentos e principalmente os nossos atos, as nossas ações. E aí, existem 2 pontos para reprimir o mal. Aí, por que liberar uma adúltera ou liberar alguém que fez algum mal? Existe sim. Existem 2 pontos para que possamos julgar as pessoas, criticar ela, não julgar, fazer críticas a determinadas pessoas. O primeiro ponto, reprimir o mal. E o segundo ponto é desacreditar a pessoa cujos se criticam. Às vezes, você age de uma forma para reprimir o mal. Reprimir o mal, ele pode ser louvável e constituir, mesmo uma certa ocasião, um dever para o bem. Porque o bem, ele deverá daí resultar com as nossas ações, ajudar a sociedade. E essa repressão do mal não é uma crítica condenando, é uma crítica construtiva para ajudar ao nosso próximo, para ajudar aquele nosso irmão que se encontra em uma situação difícil. Reprimir o mal pode ser também educar. Educar para que não pratique novamente. E para que o bem venha através do mal que foi corrigido. Para que possamos ter uma sociedade mais saudável. Uma sociedade em que está aí para os nossos jovens, para as nossas crianças que estão chegando. Que não seja uma sociedade doente. Não é a impunidade da lei humana. Vai ser punido, sim. Mas também temos que lembrar que existe uma lei maior do que a lei humana, que a lei divina. O segundo ponto é desacreditar a pessoa cujo ato se criticam. Olha, o primeiro ponto que eu falei é que devemos, acima de tudo, não é? Amar o nosso próximo. E para amar o nosso próximo, nós podemos reprimir o mal. Reprimir o mal sem condená-lo. Reprimir o mal ajudando-o a não praticar mais. Mas, já no segundo ponto, que é desacreditar a pessoa cujos atos se criticam, não tem excusa. Nesse ponto, só há maledicência e maldade. Quantas e quantas vezes as pessoas são desacreditadas através da maledicência, através da maldade, através do egoísmo, para destruir o nosso próximo, o nosso irmão.
e desacreditando essa criatura. Colocaria no lugar dele e adquiria os bens que aqui na terra material e criando situações difíceis para o nosso irmão. É nesse ponto que só há maledicência e maldade para com o outro. Mas o que quis dizer é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. O bem está em todos os lugares. O bem, ele vai superar o mal. Quando a gente diz assim, vivemos no mundo de prova e expiação, buscando o mundo de regeneração, porque vai chegar o tempo que o bem vencerá o mal. E aí viveremos melhor, sem angústia, sem agressão. E vai existir, mas não tantas quantos estamos vendo agora, ainda no mundo de prova e expiação. Então, antes de atribuir a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não pode ser feita antes de julgar alguém com severidade. Procuramos ser tão indulgente para com ele quanto seriam para conosco. São palavras que elas não devem ser só ditas. Elas precisam ter ação. O amor em movimento. Não atirai a pedra em nosso irmão. E não julguei para não ser julgado. É preciso que tenhamos em nós indulgência para com ele. E precisamos também ter autoridade moral, uma que nós ainda não adquirimos totalmente neste mundo em que vivemos, de prova e expiação. Então, gente, fica a mensagem. Espero que não fique apenas em palavras, como eu falei, e que podemos refletir. Não julguei para não ser julgados. Não faça isso. Não atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. Porque para isso precisamos ter autoridade moral. E não temos ainda, certo? Que essas palavras fiquem gravadas em nossas mentes e que colocamos em ação. Nesse momento, elevamos o pensamento ao alto e agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos foi dada, por esse momento de poder ler com os meus olhos, para poder entender, Senhor, as palavras que tu deixastes, as tuas pegadas, para que possamos segui-la.
não na íntegra, pela nossa imperfeição, mas tentamos, Senhor, nos melhorar a cada dia. Agradecemos, Pai amado, por tudo que tem feito em nossas vidas e pedimos pela nossa casa de oração e trabalho. Que as bênçãos do nosso Pai Celestial estejam conosco em todos os momentos das nossas vidas, hoje e agora, e para todos sempre. Que assim seja.